Como construir confiança no casal sem alimentar os ciúmes. Quanto mais você controla, mais você perde. Se você precisa vigiar para confiar, já existe um problema. Pode parecer duro ouvir isso, mas é exatamente aqui que muitos relacionamentos começam a se desgastar sem perceber. O ciúmes aparece disfarçado de cuidado, de interesse, de atenção. Você quer saber onde a pessoa está, com quem está, o que está fazendo? No fundo, você acredita que isso vai te dar segurança. Mas o que acontece é o contrário. A psicologia dos relacionamentos mostra que quanto mais você tenta controlar o outro, mais você revela algo interno que ainda não está resolvido. E essa energia não passa despercebida. Ela pressiona, sufoca, cria tensão. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela necessidade de confirmação constante, aquela dúvida que aparece mesmo quando está tudo aparentemente bem, aquela vontade de checar, de perguntar de novo, de ter certeza. E, ao mesmo tempo, um medo silencioso. Medo de perder. Medo de ser enganado. Medo de não ser suficiente. O problema é que o ciúmes te faz acreditar que está protegendo a relação, quando, na verdade, pode estar desgastando exatamente aquilo que você quer preservar. Porque confiança não nasce do controle. Confiança nasce de algo muito mais profundo. E hoje você vai entender como construir essa base de forma real, sem se perder emocionalmente, sem criar dependência e sem transformar o relacionamento em um campo de vigilância. Porque ou você aprende a confiar de forma consciente, ou vai continuar tentando controlar algo que nunca esteve sob seu controle. O paradoxo da confiança. Existe uma ideia que parece lógica, mas na prática funciona ao contrário. Você acredita que, quanto mais acompanha, mais pergunta, mais verifica, mais seguro vai se sentir. Mas o que realmente acontece é o oposto. A psicologia dos relacionamentos mostra que a confiança não cresce com confirmação constante, ela enfraquece. Porque toda vez que você precisa checar, você reforça para si mesmo que ainda não confia. E isso cria um ciclo silencioso. Você busca segurança no outro, não encontra completamente, tenta de novo, insiste mais. E no fim, a sensação de insegurança continua ali. Controle não é sinal de segurança. Controle é tentativa de compensar a falta dela. Talvez você já tenha percebido isso. Mesmo depois de uma explicação, de uma conversa, de uma confirmação, a dúvida volta. Não porque o outro fez algo novo, mas porque a base não está dentro de você. E é exatamente aí que está o paradoxo. Quanto mais você tenta garantir a confiança através do outro, menos você constrói dentro de si. Confiança não é ausência de medo. É a capacidade de lidar com o medo sem transformar isso em controle. E quando você entende isso, algo muda. Você para de tentar eliminar toda a incerteza e começa a construir uma segurança que não depende de vigilância. E isso altera completamente a dinâmica do relacionamento. De onde realmente vem o ciúmes? O ciúmes raramente começa no que o outro faz. Ele começa no que você sente. Pode até existir um comportamento externo que ativa esse sentimento, mas a intensidade dele quase sempre está ligada a algo interno que já estava ali. A psicologia dos relacionamentos mostra que o ciúmes está profundamente conectado à insegurança pessoal, experiências passadas e medo de perda. Não é apenas sobre a pessoa atual, é sobre histórias que você carrega. Talvez você já tenha sido enganado antes. Talvez tenha crescido em um ambiente onde confiança era frágil. Talvez exista uma crença silenciosa de que, em algum momento, você vai ser trocado. E essas histórias moldam sua percepção. Você começa a interpretar situações neutras como ameaças. Pequenos detalhes ganham peso maior do que deveriam. E o que poderia ser resolvido com clareza se transforma em um cenário de dúvida constante. O problema é que, quando você não entende a origem dos ciúmes, você tenta resolver no lugar errado. Tenta controlar o outro, quando, na verdade, precisa entender a si mesmo. Porque o ciúmes não é apenas um alerta sobre o relacionamento. Ele é um reflexo da forma como você se enxerga dentro dele. E enquanto essa base não for trabalhada, qualquer tentativa de criar confiança vai depender de fatores externos. E tudo que depende do outro nunca é totalmente estável. O ciclo invisível que destrói a confiança. Existe um ciclo que começa pequeno, e quando você percebe, já está dominando a relação. Tudo começa com uma dúvida. Algo simples, às vezes até sutil. Você sente um desconforto, uma insegurança, e para aliviar isso, tenta buscar controle. Pergunta mais, observa mais, quer garantias. No início parece inofensivo.
Mas a psicologia dos relacionamentos mostra que esse comportamento ativa uma sequência previsível. A desconfiança gera controle, o controle gera pressão, a pressão cria afastamento, e o afastamento aumenta ainda mais a desconfiança. E então, o ciclo se repete. Talvez você já tenha vivido isso. Quanto mais você tenta se aproximar para se sentir seguro, mais a outra pessoa se distancia para respirar. E esse distanciamento confirma exatamente aquilo que você temia. E isso não acontece porque o outro quer se afastar. Acontece porque ninguém se sente confortável sendo constantemente monitorado. O problema é que, sem perceber, você começa a criar o cenário que mais quer evitar. E isso gera frustração. Porque você acredita que está fazendo tudo para manter a relação, quando, na prática, está alimentando um padrão que enfraquece a confiança. E entender esse ciclo é essencial, porque enquanto ele não for interrompido, qualquer tentativa de construir segurança vai ser sabotada pelo próprio comportamento, e é exatamente aqui que a maioria continua errando, sem perceber. Os sinais de que o ciúmes já passou do limite. Existe um ponto em que o ciúmes deixa de ser um alerta e passa a ser um problema. E o mais perigoso é que isso acontece de forma gradual. No começo, você só quer entender melhor. Depois, começa a precisar de mais confirmações. E quando percebe, já está constantemente analisando, interpretando e reagindo a coisas que antes não tinham esse peso. A psicologia dos relacionamentos mostra que quando o ciúmes ultrapassa o limite saudável, ele começa a alterar seu comportamento, sua percepção e sua forma de se posicionar dentro da relação. Talvez você já tenha se pego precisando de respostas rápidas para se sentir bem, ou observando detalhes que antes passariam despercebidos, ou criando cenários negativos sem ter uma evidência clara. E isso gera desgaste, porque sua mente começa a operar em modo de alerta constante. Você não relaxa, não confia completamente, está sempre esperando que algo aconteça, e isso afeta tudo. A forma como você fala, a forma como reage, a forma como interpreta situações simples. O problema não é sentir ciúmes. O problema é quando ele passa a guiar suas atitudes, porque nesse momento você deixa de agir com clareza e começa a agir para aliviar a ansiedade. E decisões tomadas para aliviar a ansiedade quase nunca fortalecem o relacionamento. Elas apenas mantêm o ciclo ativo. E reconhecer esse ponto é fundamental, porque só assim você consegue entender que o problema já não está apenas no que você sente, mas no que você faz com isso, o que realmente constrói confiança. Confiança não nasce de promessas, nem de explicações repetidas. Ela nasce de consistência. A psicologia dos relacionamentos mostra que a base da confiança é simples, mas exige maturidade. É a coerência entre o que se fala e o que se faz ao longo do tempo. Não é um gesto isolado, é um padrão. Talvez você já tenha percebido isso em outras áreas da vida. Você confia em quem entrega, em quem mantém palavra, em quem age de forma previsível de maneira saudável. No relacionamento, é a mesma lógica. Confiança se constrói quando existe transparência sem invasão, quando existe espaço para individualidade sem desconfiança constante, quando você não precisa perguntar o tempo inteiro para se sentir seguro. Mas existe um ponto ainda mais importante. A confiança começa dentro de você. Se você não se sente suficiente, qualquer comportamento do outro pode virar ameaça. Se você não confia na sua capacidade de lidar com uma possível perda, vai tentar evitar qualquer risco. E isso te leva de volta ao controle. Por isso, construir confiança não é apenas sobre o outro ser confiável. É sobre você desenvolver segurança interna para não depender de confirmação constante. E quando esses dois pontos se encontram, algo muda. A relação deixa de ser um espaço de tensão e passa a ser um espaço de estabilidade. E isso não vem de cobrança, vem de construção. Como lidar com o ciúme sem negar o que você sente? Sentir ciúmes não é o problema. O problema é o que você faz com isso. A psicologia dos relacionamentos mostra que emoções não devem ser negadas, mas também não devem ser obedecidas automaticamente. Existe uma diferença entre reconhecer o que você sente e agir impulsivamente por causa disso. Talvez você já tenha tentado ignorar os ciúmes, fingir que não existe, ou fez o oposto. Reagiu no impulso, falou o que veio à cabeça, buscou respostas imediatas. Nenhum desses caminhos resolve. O que funciona é criar espaço entre o que você sente e o que você faz. Primeiro, você reconhece. Entende que aquele sentimento existe sem se julgar por isso. Depois, você questiona.
Isso que estou sentindo é baseado em um padrão real ou em uma interpretação minha? Esse passo muda tudo. Porque te tira da reação automática e te coloca em um lugar de consciência. A partir disso, você pode se posicionar de forma diferente, se comunicar com clareza, sem acusação, expressar o que sente sem transformar isso em cobrança. Isso não é fraqueza, é maturidade emocional, porque quem age no impulso perde o controle da situação. Quem nega o que sente perde a conexão consigo mesmo. Mas quem reconhece, entende e escolhe como agir, constrói algo muito mais forte. E é exatamente isso que começa a transformar a dinâmica do relacionamento. O reposicionamento que muda a dinâmica. Existe um momento em que você percebe que não adianta tentar mudar o outro. A mudança começa em você. A psicologia dos relacionamentos mostra que a dinâmica de um casal é sempre um reflexo de dois comportamentos em interação. Quando um lado muda de forma consistente, a relação inteira começa a se reorganizar. E esse reposicionamento começa com uma decisão clara. Parar de tentar controlar. Você deixa de vigiar, deixa de testar, deixa de buscar confirmação o tempo inteiro. Não por indiferença, mas por escolha consciente de não viver em função da insegurança. Ao mesmo tempo, você volta o foco para si, sua rotina, seus objetivos, sua evolução pessoal. Você se reconecta com aquilo que te fortalece fora da relação, e isso gera algo poderoso, autonomia emocional. Você deixa de depender do comportamento do outro para se sentir bem. Passa a se posicionar com mais firmeza, mais clareza, mais tranquilidade. E essa mudança não passa despercebida, porque quando você para de agir com ansiedade, a pressão diminui. Quando você se posiciona com segurança, o respeito aumenta. Quando você não precisa provar nada, sua presença ganha força. Esse é o ponto de virada. Você deixa de ser alguém que implora por segurança e se torna alguém que escolhe confiar. E essa escolha muda completamente o equilíbrio da relação. Confiança não se cobra, se torna natural. Existe uma verdade simples, mas que muda tudo. Quem confia não precisa vigiar. E quem precisa vigiar ainda não confia. A psicologia dos relacionamentos mostra que a confiança verdadeira não vem de controle, nem de confirmação constante. Ela surge quando existe coerência, maturidade emocional e segurança interna. Talvez você tenha passado muito tempo tentando garantir algo que não se constrói dessa forma, tentando evitar qualquer risco, qualquer dúvida, qualquer possibilidade de perda. Mas a realidade é outra. Não existe controle absoluto dentro de um relacionamento. O que existe é escolha. Escolha de confiar. Escolha de se posicionar. Escolha de permanecer ou sair quando algo não está alinhado com o que você acredita. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de viver em estado de alerta e começa a viver com mais leveza, porque a confiança não nasce da ausência de incerteza. Ela nasce da sua capacidade de lidar com ela. E quando você constrói isso dentro de você, o relacionamento deixa de ser um espaço de tensão e passa a ser um espaço de verdade. No fim, não é sobre controlar o outro. É sobre não se perder de si mesmo tentando garantir algo que só existe quando é construído de forma natural.